Vamos ler um texto, Provérbios 16. Provérbios 16, 33. Provérbios 16, 33 diz assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas a decisão correta vem do Senhor. Diga comigo: toda decisão correta vem do Senhor. A maioria de nós lutamos para se conectar com pessoas que fazemos o tempo dessa qualidade de relacionamento, dessa conexão, para aquilo que nós estamos carregando na vida, sonhos, projetos, e para alcançar as coisas grandes, porque eu acredito que cada ser humano tem sonhos menores e sonhos maiores. Às vezes o maior sonho é ter sua casa própria, ter o seu carro quitado, né? Fazer uma viagem internacional, casar, enfim, cada um tem um sonho específico como algo grande, ou seja, que demanda muito investimento. Então essa é uma realidade, que as diferenças que eu e você desejamos na vida faz com que nós tomamos decisões. E a melhor decisão da sua vida, diga comigo, é optar a seguir Jesus e servi-lo. A maior decisão que eu tomei, e você, foi de servir Jesus e seguir Ele. Porque estando com Ele, irmão, você não só é realizado em coisas da terra. Primeiro, você é salvo por Ele. Aí nós aprendemos que Ele nos salvou e agora passamos a servi-lo, não só no culto, mas na nossa vida. Geralmente, quando falamos de escolhas menores, são escolhas simples: trabalhar onde? Ter amizade com quem? Comer em qual lugar? Opções diárias aparecem, e decisões para a gente tomar todos os dias vêm. E isso que eu quero falar sobre a direção divina. Embora as pessoas convidem Jesus a entrar em sua vida com frequência, lembrando que tomaram essas decisões, eu também tomei, você também, instantes, nós temos que tomar algumas decisões que vai exigir negar a nós mesmos para seguir Jesus. Alguns momentos vai ser desconfortável, e o texto vem: o mundo e algumas pessoas lançam a sorte, vive por viver. Outras pessoas têm Jesus como propósito de vida. Ninguém entendeu o que eu falei. Quando eu e você vivíamos uma vida sem Ele, nós estávamos vivendo a deriva, vivendo a sorte, a mercê de alguma coisa acontecer. Mas quando vivemos debaixo do governo e da proteção de Deus, é tudo permitido por Ele para me ensinar alguma coisa. Então, o texto de Provérbios 16:3 é exatamente isso. Por exemplo, um outro texto que está em Filipenses 3:16, ele diz: contudo, Paulo, devemos prosseguir de maneira coerente o que já alcançamos. Nós queremos jogar no lugar grande, mas somos incoerentes nas decisões até chegar lá. Queremos estudar para alcançar o Enem, mas orar em línguas, não estudar e chegar: Deus, me revela em nome de Jesus, acende o lugar que eu devo fazer o xizinho. Direção divina é sério. Andar com Deus não quer dizer que nós não vamos errar. Nós vamos errar se Ele não guiar as nossas direções e as nossas escolhas. Deixa eu me dar alguns exemplos, por exemplo, de coisas que pessoas acabam fazendo sem pensar a respeito e jamais escolheriam para si mesma essas decisões. Por exemplo, a maioria dos fumantes jamais planejou se viciar em algo que é capaz de matá-lo. Cigarro mata. Por quê? Simplesmente decidiu experimentar uma vez para ver como era. E assim começa. Com amigos, influência, pensar pelo outro, não por si, escolher pelo outro, não ter opinião própria. Quem me ouve? Está cheio disso dentro de igreja e fora dela também, principalmente. Pensar pelo outro, não por si, leva você a tomar decisões pelo outro. Só que o outro mora em um lugar, o outro tem uma outra história e você tem outra. O outro não é viciado e você ficou. Quantas vezes se demos mal na vida por tomar decisões por outro, e o outro não foi prejudicado e fomos por causa do outro. Por exemplo, outro caso: pessoas que acabam promovendo desfalque financeiro, com certeza não estabelecerão essa atividade com objetivo a longo prazo, a fim de roubar o seu empregador. A ideia não foi essa no começo. Qual foi a ideia? Mas provavelmente que tenha começado tomando emprestado.
Está faltando? Então toma emprestado. Daqui a pouco o que está faltando vai ter que suprir de alguma coisa. Então você vai fazer o quê? Pegar e depois pagar. Aí o que acontece? Um pouco no fundo para pequenas despesas, assim para pagar, por exemplo, o almoço. Você começa a pegar e desviar, fala, não, é só para mim pagar coisas mais simples do dia a dia. É que está faltando o arroz, é que está faltando alguma coisa. No começo é assim. Ninguém nasce corrupto, vai desenvolvendo. Ninguém nasce mentindo, mas vai tornando-se mentiroso. Pessoas que têm, por exemplo, casos amorosos, não acordou pela manhã pensando, meu cônjuge não se importará se eu me tornar íntimo ou íntima daquela pessoa do escritório. Ninguém acorda pensando assim. Meu cônjuge não vai ligar se eu tiver alguma coisa com alguém do escritório, alguma coisa de alguém do trabalho. Por quê? Olha aqui, tudo começou na época que demorava um pouco além do necessário depois das reuniões, porque gostava de dar atenção um para o outro. É assim que começa a traição. Vai alimentando, vai desejando, até cair. O crente não cai, ele vai caindo, ele vai regredindo na sua vida de oração. Ninguém acorda pela manhã pensando em matar alguém. Quem me ouve? Decisões. A maioria dos empreendedores fracassados nunca teve concluído a falência dos seus planos de negócio. Aconteceu, extrapolaram o orçamento para correrem o risco de não souber avaliar de maneira adequada os recursos da sua empresa. Ou seja, se você não tomar cuidado, quebra. Agora vamos aplicar para os crentes mais pentecostal. Ganha 1.000, gasta 4. Sabe que a primeira coisa é sonegar? O dízimo. Depois eu peço perdão, Deus. Deus não tem culpa da nossa dívida, da nossa má administração. Quem me ouve? Olha como isso é importante, olha como vai para a mente. Nós precisamos ser inteligentes no que estamos fazendo com tudo que Deus tem nos dado, gente. Porque toda escolha terá um impacto. E nós não calculamos, tomamos decisões no emocional. E depois a decisão tomada, ela permanece. E o emocional vai embora. Irritadinho, perde o trabalho. Depois vai vir as contas, como é que vai pagar? Era só ter usado paciência. Responder pessoas na hora errada, igual a Bíblia diz em Provérbios, que a palavra branda, ela e a palavra ríspida acende a ira. É fácil observar os problemas como esse, como eu estou falando. Diga comigo, jamais. Sabe como as pessoas falam? Diga comigo, jamais faria uma coisa dessas. É assim que a gente fala, jamais faria isso, pastor. Ninguém quer ser o tipo do sujeito ou que arruinou o casamento por causa de um vício secreto em pornografia. Um homem, uma mulher, nenhum quer sua história em fofoca, em pequeno fetizo. Você está somente um passo. O que eu quero declarar para você a partir de hoje? Dê um passo, ore a Deus, dê outro passo e permita que Deus comece a construir uma nova história para você aqui. Diga comigo, Deus tem uma história de transformação para a minha vida e para sempre. Se eu viver uma vida inteira, irmão, esperando as pessoas orarem por mim, quando eu vou orar? Se eu esperar a vida inteira que as pessoas me ensinem a Bíblia, quando eu mesmo vou ter experiência? E eu quero falar mais uma vez que eu já falei nesse altar. Escute, todas as vezes que alguém dá comida para você, você não fez nada para essa comida ser preparada. Mas vai chegar uma hora que você tem que preparar comida para dar para os outros também. Lá no seu trabalho, lá na sua casa. Está mastigadinho, está fácil, você vai comer, poxa que bênção, vai sair edificado. Mas Deus quer que você também edifique as pessoas. Essas pessoas que eu estou dando exemplo aqui, elas são reais na nossa história. De todos os dias a gente se encontra com problemas como esse. Mas se perguntar para elas, elas não começaram tomando decisões grandes, foi pequenas. Sim ou não? Por exemplo, o Provérbios 4:23 diz: o trabalho árduo produz lucro, mas a conversa fiada leva à pobreza.
Falar e não fazer nada não adianta. Tem que falar e tomar uma atitude. Não está falando só de vida financeira. Deus está dizendo: trabalhe para você ter lucro, êxito, sucesso no que está fazendo. Se você está fazendo uma coisa repetidamente e não está mudando, Deus está dizendo: muda o formato do trabalho, muda a oração, muda o jejum, muda o propósito. Mas a sua vida não pode ficar a vida inteira nessa mesmice. Deus tem que mudar, mas você precisa permitir que isso aconteça. Provérbios 21:5 diz: os planos bem elaborados levam à fartura. Olha aí, planos bem elaborados, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então ter ansiedade não é bom, diz a Bíblia. O apressado come cru. Minha mamãe italiana, ela falava isso. Carne cru não é boa. Às vezes é legal comer, né? Não tão assada ali, uma picanha. Aleluia. Olha para esse irmão querido e fala: o feriado está chegando. É nóis. Aleluia. Picanha, tá? Escute. Sempre bom entender que o apressado, ele nunca vai viver o que Deus tem para ele. Cristo não correu, Cristo caminhou. Vou falar de novo. Cristo não correu, ele caminhou com o propósito do Pai guiar ele em toda a obra que ele fazia. Quando chegou o período, ele diz: é chegada a minha. Olha que tremendo. Você precisa entender que o céu quer te guiar para a hora exata de cada área da sua vida. Levanta a sua mão. Você não vai andar mais sem direção. Você não vai mais andar sem a voz de Deus. Deus vai começar a influenciar áreas da sua vida a partir de hoje agora. Glorifica Ele, aplauda o nome dEle nesse lugar. Cristo fala: é chegada a minha hora. Por quê? Quando eu estou na direção divina, você tem certeza que é o Pai que quer você nesse lugar. A melhor decisão de todos os tempos é que, se você está prestes a tomar a decisão nesse exato momento, diga comigo, é um teste múltipla de escolha. Eu explico. A Bíblia diz, Provérbios 16:9: em sua alma o homem planeja os seus caminhos. Diga assim: é normal sair de casa com um objetivo na mente, mas no meio do caminho pode acontecer qualquer situação. Aí o que acontece? Olha o que o texto diz: mas o Senhor é quem determina os seus passos. Vou aplicar. Você está indo para o hospital fazer um exame. No meio do caminho você vai ver pessoas no meio do farol pedindo dinheiro. Você vai ver pessoas lá no hospital em macas pior do que você. Deus está dizendo: se você permitir eu te guiar, eu vou mostrar o valor que a tua vida tem quando você sair de casa. Eu vou mostrar o valor da necessidade que você tem. Eu quero liberar que a partir de hoje o nível dessa igreja de estudo profético, adoração, seja qual for a área, vai aumentar nesse lugar. Vocês vão ser a igreja madura no conhecimento da graça de Deus. Está na hora de saquearmos o inferno, alcançar as almas, porque Deus quer mostrar o valor da vida para você. Você não vai parar nesse problema. A direção divina vem hoje para você. Isso é 1% do livro. Quando você terminar ele, você vai ser arrebatado. Provérbios 16, eu fiquei quase 2 horas estudando. Provérbios 16:9 diz: se a sua alma, ou seja, o homem planeja os caminhos, vou para tal lugar, mas no meio do caminho deixa Deus guiar você. Ele quer te usar, cara. Ele quer mostrar a beleza, a necessidade do problema do outro, para você ter compaixão pelo outro e não olhar só o seu umbigo. A boa notícia é que a decisão de uma vida inteira pode fazer mais do que apenas ajudar você a evitar coisas ruins. Você tomou uma decisão a vida inteira, comprometeu o teu fígado. Você pode vir para Jesus, vai ter que passar por os exames, e Deus quer usar os médicos agora. Negligenciou o corpo a vida inteira, está vindo agora o efeito. Se usava droga, para hoje. Porque depois não adianta vir. Deus cura, mas cuidar do seu corpo é Deus deu para você cuidar. Da tua saúde você tem que cuidar. Ou aliás, verdura, pepino e fruta já havia no Éden.
come de todas as árvores, Adão. Levanta sua mão. Seu prato vai ficar mais verdinho a partir de hoje. Você vai entrar na esteira de Jeová. Levanta a mão, colesterol, vai embora. Eu estou profetizando cura. Eu profetizo que todo açúcar no teu sangue vai embora, toda pressão alta vai embora. Deus está curando literalmente alguns de vocês aqui. Agora, eu profetizo isso. Quem vem comigo? Ele pode dar o início a coisas boas hoje na sua vida. Ele não quer somente te ajudar a conhecê-lo, mas a maior intimidade que eu e você temos que fazer uma escolha em honrar o nosso compromisso com Jesus diariamente na nossa vida. Levanta a sua mão. Você não tem que ser um frequentador de igreja, você tem que ter aliança, porque você não sabe a hora que ele vai vir buscar a sua noiva. Você pode estar no mercado, você pode estar na rua, no seu trabalho. Então vigia, crente. Prepara a tua vida. Deixa Deus dar direção. Não acaba com o teu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Qual é a direção, pastor? A direção é: Deus tem um plano. Se você não tinha, Deus faz um novinho para você. Jeremias 29:11 diz: porquanto somente eu conheço os planos que determinei ao vosso respeito. Você não vive por viver, você vive porque Deus tem um plano para você. Ele tem um plano ao teu respeito. Então não importa quem não acredita, ele tem um plano, e é isso que eu vou me apegar. E aí ele vem: qual o plano, pastor? Declara o Senhor: planos de fazê-los prosperar, pega, de causar não prejuízo, planos para vos dar uma esperança e um futuro melhor. Então não importa se até hoje você errou pelas decisões pequenas e comprometeu áreas da sua vida. O importante é que Deus tem um plano hoje novo para você, e que você pode mudar o seu futuro aqui agora. E que você não pode mudar o passado, mas Deus pode ajudar você a reescrever a história e transformar o seu futuro. Diga para o seu irmão: desapega. Seu passado está segurando o futuro. Não dá para você ficar entre as duas coisas. Caminha. Direção divina é como Jesus declarou: eu sei, é chegada a minha hora. Isso é direção divina, irmão. É andar pela voz do... Sabe o que me remete? A festa do Sucote, festa das cabanas, a festa da tenda temporária no hebraico. Abraão, Isaac e Jacó não tinham casa de alvenaria, eles habitaram em tenda no deserto. As três festas mais importantes: Pentecostes, Sucote e Yom Kippur. Páscoa. Festas que Deus colocou através de Moisés como lei. Levítico capítulo de número 23, 40 e 43 fala sobre a festa. Ela passou um pouquinho já, entre setembro e outubro. Ela é comemorada até hoje em Israel. Quem me ouve? Cultura, princípio. Então, como uma das festas judaicas, o que acontecia nessa festa? Era uma festa de dois aspectos distintos da época do templo. Uma parte da festa era consagrado louvor e ações de graça. Segunda parte vinha toque das trombetas, convocação do povo, que se postava nas ruas a assistir à marcha dos sacerdotes, e até o tanque de Siloé. O tanque, quando o cego de nascença em João 9, ele tem um encontro com esse tanque, e quando ele lava, ele fala: vai e apresenta o sacerdote, e fala que o enviado, que é Jesus, está entre nós, para libertar a visão, dar visão aos cegos, melhor dizendo. Então os sacerdotes iam até o tanque de Siloé, pegava a água numa bandeja de prata e lançava no altar. Era uma festa de muita... Por exemplo, vai te vir à memória, sabe os ramos, quando Jesus entra no templo? É exatamente o período da festa dos tabernáculos, ou das cabanas. Fala em João 7. Jesus não queria se apresentar, porque Tiago e André e os seus irmãos falaram assim: se és o Filho de Deus, apresenta ao mundo. Jesus fica quietinho, mas a Bíblia diz que na metade da festa ele sobe. Queria ler com você, não precisa abrir. 7,14 de João diz: então na metade da festa Jesus subiu no templo e começou a ensinar, e os judeus que estavam ali ficaram admirados ao ouvi-lo. Como ele sabe tanto sem ter estudado? Amém. Meu Deus, é chocante. E aí eles
ficou admirado com o ensinamento de Jesus. A ideia é que a festa, como os sacerdotes faziam como símbolo, e é exatamente um ritual. Outra coisa que acontecia depois do derramamento da água no altar, era um cortejo glorioso dos sacerdotes de branco, instrumentos musicais, coroas, e os levitas faziam acompanhamento de músicas, recitando os salmos 113 e 118, aleluia, especialmente as palavras messiânicas era, versos 25 e 26 de Salmo 118, o Senhor salva, te pedimos, Senhor, nós pedimos, envia-nos a prosperidade, que vem no nome do Senhor. Quando Jesus entra, lembra a entrada, qual é a palavra que eles estão cantando? Hosana nas alturas, com os ramos. Sabe o que ele estava declarando? Que aquele sacerdote que estava entrando no jumentinho era o Messias, que Salmo 118 havia declarado: bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Salmo profetizou lá atrás, Jesus entra para cumprir esse salmo. Então era recitado alguém. Que alguém? Alguém que estava no jumentinho de ouro entrando para dentro do templo. Alguém está me ouvindo? Ó, filho de Davi, você pode glorificar? A Bíblia é linda, meu filho. Andar debaixo da direção divina é cumprir o que Deus falou ao seu respeito. Direção divina é andar por aquilo que Deus falou, é não tomar decisões sem a voz de Deus. Alguém me ouve? E esse derramamento de água simbolizava, diga comigo, ações de graça pela chuva que possibilitava a colheita do ano novo. Está vindo chuva para você, aleluia. Então se você pode tomar H2O, tome. Aleluia. Glória a Deus. Água é vida. E ele está dizendo: traga-nos a sua prosperidade. Bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Por isso ele manda chuvas. E nós estamos gratos, derramando aquilo que veio dele mesmo. Quem criou a água? Não foi o homem, foi ele. Em benefício seu. Que lindo, gente. Só que o que mais interessante nessa festa, as orações mais da chuva feita possibilitava a colheita da próxima estação. Ninguém ouviu? Eu estou dizendo que está vindo a próxima estação. Eu estou declarando que você está entrando para a sua próxima estação. E esse ritual simbolizava também a alegria espiritual pela salvação. Porque, pastor, foi nessa festa que em João 7,37, no último dia mais solene da festa, Jesus se coloca em pé e clamou bradando: se alguém tem sede, deixa vir a mim que beba. 38, aquele que crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Ele estava dizendo: olha, aquele que você diz que bendito vem no nome do Senhor, sou eu, estou na festa. Quem quiser agora pode tomar das águas, porque o Espírito vai fazer uma fonte eterna em vocês. Ele usa a ideia da festa simbolizando o derramar das águas como gratidão. Mas agora ele está dizendo: olha, você pode tomar H2O, mas a água que eu te der, mulher, nunca mais tu voltará a ter sede de ter vários maridos, de ter uma vida antiga, uma vida nova, uma vida próspera. É uma sui de calabandarai, uma vida de xalagassubinência, de alegria. Ele tem isso para você. No meio da festa, do quarto dia, entre 7 dias celebrado da festa, Jesus começou a ensinar abertamente. A primeira vez que o Evangelho de João fala sobre o ensinamento. Por isso, aqueles homens ficam admirados. Os judeus perguntam como Jesus poderia ser tudo aquilo que nunca tinha frequentado uma escola rabínica. Mesmo foi dito mais tarde acerca dos discípulos de Jesus, em Atos 4,13. No versículo 16 que nós lemos, aqui, olha o que a Bíblia diz, João 7, versículo de número 16: a minha mensagem não vem a mim mesmo, mas vem daquele que me enviou. Presta atenção, estou falando de direção divina nesse texto. Ele está dizendo assim: o que eu falo, não falo por mim, eu falo porque eu ouço alguém me dirigir. Então a minha mensagem não é minha, é de quem me enviou para pregá-la. Quem me ouve? 17: quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se meu ensino vem de mim, ou se eu falo dele, ou se vem de mim mesmo. Ou seja, a única forma de eu experimentar as águas do Espírito, a vontade de Deus para mim, que é boa e perfeita e agradável, é quando eu faço a vontade de Deus.
Sem a vontade de Deus você nunca vai conseguir ser guiado pelo Espírito Santo. Você se submete ao Espírito guiar você, e isso é cumprir a vontade de Deus. A vontade de Deus é que me submeta ao agir da voz do Espírito. Quem me ouve? A declaração de Jesus indicava que ele não havia aprendido em doutrina com rabinos, muito menos em evidência do que ele está pregando nessa hora. Ele diz: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Ele estava dizendo o seguinte: é impossível alguém aprender a ter tanta sabedoria somente sentando com alguns mestres na terra ouvindo sobre sabedoria humana. Não, havia uma influência do Espírito na mensagem de Jesus. Quem me ouve? Então a partir de hoje eu quero liberar uma palavra. A partir de hoje todas as palavras de Jesus para você vai ter vida. A palavra diz em João 6,63: o Espírito, a carne não serve para nada, mas as minhas palavras é espírito e vida para vós. Ou seja, quando Deus ministra, Ele não fala na tua carne, Ele não fala na tua alma, Ele fala no Espírito, e o Espírito vivifica a palavra dentro de você. Salmo 91 aberto. Não tem como expulsar demônio com o Salmo 91 aberto. Desempoeira a tua Bíblia. Não adianta vir no Salmo 23 e olhar a despensa vazia, mas está lá no Salmo 23 a Bíblia aberta na estante. A Bíblia só tem efeito quando você lê ela. E o Criador que escreveu inspiração através dos profetas, Ele manda te dizer que as palavras que Ele vai liberar vai ser palavras de vida, de transformação. Pega, levanta a sua mão. Você não vai mais andar com dúvida, você não vai mais andar com medo, porque a direção divina vem hoje sobre você. Aí ele vem: quem fazer a vontade dele conhecerá. A palavra aqui conhecerá é gnosco, que é a palavra grega, que significa a verdade só pode ser recebida por corações abertos. Por isso que Bíblia para um ateu ele não liga, ele não crê. Por isso que o diabo trabalha para o seu coração não abrir o que Deus está falando. Você vai continuar no entendimento fechado, mas os seus corações vão se abrir agora. Se seu coração abrir, você vai ter resposta de Deus quando você lê a palavra. A palavra que ele fala conhecer a palavra, abra o coração. Não seja um ouvinte somente, aleluia. Ele estava dizendo o seguinte: Deus nos faz conhecer a verdade segundo o desejo de recebê-la. Peraí, fazer a vontade de Deus e conhecerá, ou seja, tenha um coração aberto, porque o próprio Deus deseja se revelar para você. Mateus 11:25: Pai, graças eu te dou, porque sempre tu me ouves. Tu tiraste as coisas dos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. A palavra diz que aquele que me ama e obedece os mandamentos e guarda, eu e o Pai viremos Ele e nos revelaremos a Ele. Você precisa entender que a Bíblia é vida, irmão. É vida para o seu espírito. No 18:19, para terminarmos, quando a palavra diz no versículo 18:19, quero ler com você, não precisa de abrir. Ele diz o seguinte: aquele que fará por si mesmo busca a sua própria glória, mas quem procura honrar aquele que enviou diz a verdade e não mentirás. Irmão, quando você busca coisa para você, você está buscando sua própria glória, mas quando você busca fazer a direção de quem te enviou até esse lugar, você está buscando a verdade, vai encontrar, porque ela vai te libertar. Sabe o que ele está dizendo? Se o Pai falou com você, é impossível você viver uma vida de mentira. Não, ninguém ouviu isso. Se o Pai falou com você, você não vai ficar frustrado, decepcionado por promessas que não cumpriu. Vai começar a cumprir quando você posicionar, a ouvir a voz dele através da palavra. Mas quando busca a sua própria glória, enviou e o verdadeiro é a prova de que o mestre é bom e não há maneira como ele pregar a mensagem de Deus. Jesus pregou a mensagem de Deus, assim como Moisés. Portanto, os líderes religiosos estavam violando a lei de Deus e procura matar Jesus. Sabe de uma coisa? Todas as vezes que você estiver andando com Deus, você vai ser perseguido. Você pode pregar, mas alguém vai pregar para você. Luta vai pregar, traição vai pregar, a injustiça vai pregar. Aonde? Na cruz.
cada luta que passamos, cada situação que vem contra nós, está nos matando mais. Como Paulo declarou: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A fé que eu vivo agora, vivo na fé no Filho de Deus, que morreu por mim e ressuscitou. Você pode glorificar? As provas vêm para transformar o seu entendimento, elas vêm para pregar você na cruz. Conclusão: quando começarmos a tomar uma decisão divina, uma atrás da outra, você verá a sua história emergir naquilo que Deus deseja contar através de você às outras pessoas. Você vai começando a ser exemplo, você vai conquistando os seus filhos que foram embora por causa da bebida, por causa da cocaína, por causa da sua carne. Você percebe que as suas decisões estão afastando as pessoas que mais amam você. Suas decisões te afastando das pessoas de estarem perto de você. Você repele todo mundo com o seu jeito, depois que é todo mundo perto de você. Deus quer mudar você, e essas provas é para te deixar mais humilde, mais simples, melhor, para poder compartilhar com as pessoas a vida de Deus. Deus deseja, diga comigo, a ajuda dele para você usará a liberdade poderosa que Ele te deu para transformar a sua vida. Sabe qual é a ajuda de Deus? Conhecereis a verdade te libertará. E essa própria verdade vai continuar transformando as suas vidas, em tudo que você faz. A gente continua tomando decisões mesmo estando com Jesus. É isso que as pessoas não entendem. Romanos 8:28. Sabemos que o Deus que age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Diga comigo: Deus age em todas as coisas para o meu bem. O carro quebrou, é para o seu bem. O marido te traiu, é para o seu bem. É, pastor? É, tudo é para o seu bem. Porque nada que acontece na sua vida fica sem um ensinamento, seja bom ou ruim. Paulo vai falando sobre isso, quero concluir. Ele está dizendo: o fato de Deus te amar, você não está numa bolha protegido de uma coisa ruim acontecer com você. Quer ver um texto? Não junte tesouros aonde ladrão rouba. Se o ladrão levar seu carro, mas não leva sua fé nem sua salvação, você não está imune de ser roubado. Ainda que você consagre, ainda que você ore e ainda que você seja dizimista. Fica doente? Claro. Mas se Ele é cura, por que eu fico doente então? Porque em algum momento você deixou de comer alguma vitamina necessária para o corpo. Tudo é culpa nossa. Deus está sempre em nosso favor. Quem me ouve hoje? As nossas negligências vai custar em algum lugar. Eu costumo dizer para alguns casados exatamente isso: se você não tira essa energia para algum lugar, uma hora ela vai explodir dentro do seu casamento. Deus está dizendo: se você mergulhar mais fundo, você vai ter a minha direção em tudo que você faz. Todas as coisas se cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Diga comigo: Deus me chamou segundo o seu propósito. Ele não criou eu e você para viver uma vida de tragédia. Deus não nos criou para viver uma vida de luta, de derrota, de sofrimento, de decisões ruins. Não, a vida inteira não. Ele não me criou para isso. Ou seja, pode até que eu e você tenhamos decidido uma só vez e tomado uma decisão errada só, não importa. Ele vai fazer algo novo hoje. No máximo que eu e você precisamos viver e entender é que Ele precisa achar em nós a confiança, porque Ele deseja nos redimir da nossa dor e das nossas aflições. Deus deseja nos redimir da nossa dor. Deus deseja redimir as nossas vidas da dificuldade. Diga comigo: o foco de Deus não está na minha felicidade. Isso aqui é para você ir embora cheio do Espírito Santo. Diga assim: Deus não está à procura da minha felicidade. O crente acha que Deus está preocupado se ele está feliz ou ele está triste. Aliás, o foco de Deus não está em te dar alguma coisa. Ele já deu. Ele deu seu filho. Eu falo exatamente isso. Se eu recebi o melhor de Deus, que é Jesus, quando eu era pecador, imagina agora sendo filho. O que será que Deus não pode me entregar? Irmão, se eu pecador, Ele deu o filho dele, que é o melhor. Você imagina agora
sendo filho, lavado e remido no sangue. Quem me ouve? Ou seja, mas o foco de Deus não está na minha felicidade, mas está na busca de Jesus, a coisa que satisfaz a minha alma como nada mais. Sabe o que satisfaz a tua vida? Cristo. Você precisa de mais Jesus na sua vida. Você está precisando de mais Cristo na sua vida. Você está precisando de mais da vida de Deus sobre você. Tem dia que você não precisa de uma porta de emprego, é você pega no colo, é abraçar. E deixa eu dizer uma coisa, Deus, Ele intervém na sua dor, porque como é que você vai ser consolado se não perder? Até na perca Deus tem um propósito, de consolar quem perdeu alguma coisa ou alguém. Quem me ouve? Quando você fica no hospital debilitado, internado por algum motivo, passa por alguma cirurgia, você encontra quase que meio o fim da vida, onde tem pessoas sofrendo coisas piores do que você, lutando para sobreviver. Essa noite, quero que você vá embaixo dessa palavra. Jesus não está focando na minha felicidade, mas na minha alegria. E a minha alegria é estar com Ele. Último texto, 10 horas em ponto. Eu estou aprendendo, hein? João 15:11 diz: tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Você só vai ser realizado, feliz na terra, em tudo que você tem, trabalho, família, prosperidade financeira, ou seja, um aumento de salário, tudo que envolve a sua felicidade, ou seja, tudo que é terreno. Alegria é dada no teu espírito e só vem através de Jesus. Você pode ser feliz, realizado materialmente, mas infeliz na alma, porque só Cristo pode preencher o vazio da tua alma. Você percebeu que você faz de tudo e não preenche? Essa é a noite que você pode levantar sua mão e falar assim: alegria, toma conta do meu coração. Pode glorificar Jesus, irmão? Você pode falar hoje: alegria, toma conta do meu coração.